homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta, e entraram e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha o tinteiro de escrivão à sua cinta. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Amém? Nesta noite, amados, se podemos dar um tema a esta reflexão, o texto que vamos meditar nesta oportunidade nos traz lições muito profundas a respeito da santificação. E observando, irmãos, o capítulo 8, o capítulo 9 e o capítulo 10 deste livro, nós podemos descobrir aqui algumas coisas, e dentre elas eu queria introdutoriamente dizer que eu irei falar nesta noite sobre a ausência da glória de Deus no templo, isto através de uma visão que o profeta recebeu de Deus, e que só o processo de santificação fez com que a glória do Senhor voltasse para o templo. E é preciso que a gente analise de que nestes últimos dias uma preocupação deve existir na igreja do Senhor, é que a igreja não perca a presença da glória de Deus. E pensando nisto, nós vimos o seguinte, é que 11 anos antes da destruição de Jerusalém, isto é, 597 anos antes de Cristo, Nabucodonosor deportou 10.000 judeus para a Babilônia, e nesta leva estava Ezequiel. Isso a gente pode confirmar no livro de 2 Reis, no capítulo 24, do versículo 11 ao 16. 5 anos depois, Ezequiel é levantado por Deus como profeta e em continuação sacerdote, porque quando ele veio de Jerusalém, por ser de descendência sacerdotal e já estava se preparando para oficiar o ofício sacerdotal, ao chegar em Babilônia, depois de 5 anos, quando ele começa, isto é levantado por Deus para exercer o ofício profético, ele começa também a desenvolver o ofício sacerdotal. E nós percebemos uma coisa interessante, irmãos, é que 5 anos depois, Ezequiel é levantado por Deus como profeta e sacerdote, para durante 27 anos ministrar aos judeus exilados. Eu acho até um tanto quanto curioso isso aqui, porque ser profeta, ser sacerdote no exílio é diferente de ser sacerdote e de ser profeta na pátria natal. Há diversas circunstâncias, diversas dificuldades que enfolcam isto, mas por ele ter sido levantado por Deus, ele não hesitou em desenvolver um trabalho que realmente merece um destaque dentre todos os profetas. Até porque, meus irmãos,
o período de ofício de Ezequiel em Babilônia foi o período mais escuro da história espiritual de Israel, e por que não dizer de todo o Antigo Testamento. Foi um período tenebroso, um período seríssimo. Mas Ezequiel é levantado por Deus ali no exílio com dois objetivos principais. O primeiro era de denunciar o pecado cometido pelo próprio povo de Israel no exílio, que não obstante o sacrifício de exilados, não obstante estarem numa terra que não era a sua, mesmo assim eles deveriam terem se humilhado e buscado a graça e a misericórdia de Deus, mas mesmo assim isso não aconteceu. Eles adentraram por caminhos horríveis, por caminhos pecaminosos, e o profeta é levantado por Deus para denunciar o pecado do povo de Israel no exílio. E uma segunda coisa que se descobre como base do ministério do profeta Ezequiel é que ele tentou promover a conservação da fé do remanescente fiel a Deus. Por um lado, ele contestava os erros dos errados, e por outro lado, ele dava motivos, ele incentivava os fiéis, dizendo-lhes: vamos ser fiéis até o fim. E quando Ezequiel está no exílio, a Bíblia Sagrada nos apresenta agora, eu peço a sua gentileza, se possível, para conferir comigo algumas coisas interessantes sobre como a glória foi saindo do santuário e Deus levanta o profeta para tentar retornar a glória para o templo. No capítulo 8 deste livro, nós encontramos no versículo 1 as seguintes palavras: sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim. Isso aqui nos traz uma ideia de uma reunião, e os anciãos estavam com ele lá, mas isto no exílio. Que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Eu acho linda esta frase, eu acho que se nós pudéssemos repeti-la, seria muito bonito. Digam todos, eu falo e vocês repetem: a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. Agora vejam o que diz o versículo 2: e olhei, e eis uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era como fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de ambá. Ele viu alguma coisa, e o que ele viu era sempre a semelhança. Cor de ambá é uma cor meio amarelada. E na visão em que ele percebe, aí diz o versículo 3: e estendeu a forma de uma mão. Não era uma mão, e eu também não sei o que era. Eu sei que era uma manifestação do poder de Deus. E diz: e estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos. Muito forte isso aqui, não, irmãos? Me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e o Espírito me levantou entre a terra e o céu, e me trouxe a Jerusalém. Ora, ele estava fisicamente em Babilônia, no exílio, e de repente ele recebe esta manifestação do poder de Deus, e Deus leva ele lá para a terra natal, lá para Jerusalém. E a Bíblia nos ensina que quando ele é levado, observem, me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca os ciúmes de Deus. O profeta agora é levado em visão para Jerusalém, e ele vai exatamente para o templo. Existem expressões nestes capítulos 8 e 9 que nos dá uma ideia categórica, uma ideia própria de que a visão era relacionada com o templo.
Por exemplo, se você observa comigo esta expressão, porta do pátio. A expressão pátio está sempre relacionada na Bíblia com o tabernáculo ou com o templo. No versículo 7 você pode conferir também, e levou-me à porta do átrio. Então olhei e eis que havia um buraco na parede. A expressão porta do átrio também está relacionada com o templo. Depois, no versículo 14, nós podemos ver ainda o seguinte: e levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Observe a expressão, porta da casa do Senhor. No versículo 16, há uma outra expressão que dá mais ênfase ao que eu estou tentando dizer, que tudo isso foi no templo. E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente, e eles adoravam o sol, virados para o oriente. No capítulo 9, versículo 2, ainda há uma outra expressão que revela este conteúdo. Vejam o 2 do capítulo 9. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão, e entre eles um homem vestido de linho com um tinteiro de escrivão à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Todas essas expressões que acabamos de destacar, elas revelam que a visão que o profeta estava tendo era exatamente com relação ao templo. E nós começamos a descobrir de que o templo estava substituído por coisas adversas à vontade de Deus. Todos nós sabemos que o templo foi construído para adoração a Deus. O templo foi construído para que o sacerdote oficiasse o ofício sacerdotal, para que o sacrifício fosse imolado para Deus. O templo foi construído para que o povo buscasse a Deus no templo. Mas, em decorrência da situação espiritual, o profeta agora começa a observar o declínio, a decadência espiritual do povo. E nós começamos por observar de que no templo estava uma imagem chamada imagem do ciúme ou de ciúmes. E se nós observarmos o que diz a Bíblia, no capítulo 32 do livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17 e o versículo 21, a palavra do Senhor nos mostra que Deus sempre recusou tais coisas. Capítulo 32, versículo 17 está escrito: sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. No versículo 21 diz: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira, portanto eu os provocarei a zelo com os que não são povo, com nação louca, os despertarei à ira. Fazendo uma aplicação destes dois versículos de Deuteronômio 32, vê-se há que a adoração a deuses que não é Deus é adoração a demônios. E a adoração a demônios é algo que provoca ciúmes em Deus. É interessante a gente ver isso. Eu queria fazer uma observação de que essa questão de que a Bíblia diz que Deus estava com ciúmes, isso não revela uma fraqueza de Deus, não. Isso significa o cuidado que Deus tem pelo seu povo, o cuidado, o amor, a sensibilidade paternal que Deus tem pelos seus. Deus tem um cuidado tão especial por sua igreja, irmãos,
que pelo amor que Ele tem por nós, ninguém toque neste povo, porque este povo é especialíssimo para o Pai. E agora o profeta percebe que no templo estava uma imagem que provocava ciúmes a Deus. E se nós pararmos para pensar bem, iremos perceber que existem muitas coisas nos dias atuais que às vezes muitas pessoas praticam e que estas coisas não estão sendo do agrado de Deus, e Deus não se sente bem com isso. O apóstolo Paulo, ele traz assim uma luz a respeito deste pensamento, quando ele escreveu aos irmãos em Éfeso, no capítulo 4, versículo 30, ele diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. E há momentos em que, quando nós entristecemos ao Espírito Santo, isso nos leva a pensar de que Deus não está satisfeito com determinadas atitudes que estamos praticando, estamos tomando. E eu posso nesta hora abrir um parêntese como a título de aplicação em dizer para todos nós aqui, que se por um acaso algum de nós estamos cometendo alguma coisa que está provocando tristeza em Deus, ciúmes em Deus, paremos hoje e vamos procurar fazer coisas que agradem a Deus. Eu às vezes fico pensando naquele versículo de Neemias 8:10, Neemias 8:10, que diz lá no finalzinho: a alegria do Senhor é a nossa força. Mas às vezes as pessoas não procuram interpretar bem essa expressão. A alegria do Senhor é a nossa força. Em outras palavras, se Deus estiver alegre comigo, então sou forte. Mas se Deus está triste comigo, então estou fraco. E o Espírito do Senhor pergunta para nós aqui hoje: Deus está alegre? Deus está satisfeito com a sua atitude, com a sua forma de vida, com a sua maneira familiar, com a sua forma profissional, com a sua vida social, com a sua vida como cristão, com a maneira como você se comporta lá fora ou aqui dentro? Será que Deus está satisfeito com tudo que estamos fazendo? Será que Deus está alegre com o trabalho que estamos desenvolvendo? Será que Ele está satisfeito com o ministério que eu estou desenvolvendo? Será que Ele está satisfeito com a sua atividade na comissão onde você participa? Será que Deus está satisfeito com aquele trabalho de zelador que você desenvolve na porta do templo? Será que Deus está alegre com aquele trabalho de distribuição de folhetos que você está fazendo lá na rua? Aí, enfim, será que Deus está feliz com a nossa forma de vida? Ou existe alguma coisa que está entristecendo a Deus? Se assim é, vamos procurar resolver isto o mais breve possível. Uma segunda coisa que se descobre nesta análise bíblica é que Ezequiel viu as malignas abominações que constam do versículo de número 8, e que nós podemos conferi-la dizendo assim: e disse-me, filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. E entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintadas na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: viste, filho do homem, o que os anciãos na casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagem? E eles dizem: o Senhor não nos vê, e o Senhor abandonou a terra.
Vejam que frase tão forte. Ele termina o versículo 12: e eles dizem: o Senhor não nos vê. Esta segunda colocação que eu estou fazendo sobre as malignas abominações é que eles estavam nas câmaras, lá dentro da parte interna do santuário. E uma coisa interessante que se percebe é que nesses locais, irmãos, isso aí era um lugar especificamente para os sacerdotes. Neste local, os sacerdotes guardavam os utensílios, existiam quartos específicos para eles descansarem, existiam lugares ali específicos para eles se prepararem antes de oficiar o trabalho sacerdotal. Era um lugar especial, um lugar de preparação. Mas quando o homem de Deus, na sua visão, entra, percebe as paredes todas pintadas. E uma coisa que mais chamou a atenção de Deus foi a presença deste cidadão por nome Jazanias. Quando Ezequiel, em sua visão, percebe a presença de Jazanias naquele lugar, há um destaque. Mas por quê? Porque esse Jazanias, eu queria ver com os irmãos, por favor, quem era esse rapaz, de que procedência era ele e por que o nome dele causa um destaque tão grande ali. Veja comigo 2 Reis capítulo 22, quem era Jazanias? 2 Reis capítulo 22, esse homem era filho de um homem chamado Safã, e Safã foi um dos grandes participantes da restauração espiritual de Judá no tempo de Josias. E o filho de Safã estava numa situação deplorável daquela. Vejam aí, no capítulo 22, versículo de 1 ao versículo 10, aonde estava trabalhando o pai de Jazanias. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Gedida, filha de Adaías e Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para a esquerda. E sucedeu que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão. Como é que é o nome do escrivão, irmãos? Safã, filho de Azalias. Versículo 4: sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo. Versículo 5: e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra, e estão encarregados da casa do Senhor, e para que o deem àqueles que fazem a obra que há da casa do Senhor, para repararem as fendas da casa, aos carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém com eles se não fez conta do dinheiro que lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da casa, ou na casa do Senhor. Versículo 9: então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo: o sacerdote Ilquias me deu um livro. E Safã o leu diante do rei. Se você volta agora para Ezequiel capítulo 8, versículo 11, você vai encontrar Jazanias, filho de Safã, nas câmaras pintadas, adorando a imagens de esculturas pintadas na parede. Isso causou um pânico, porque Deus não estava satisfeito com a presença de Jazanias naquele lugar. Um moço que foi criado aos pés de um escrivão crente, fiel a Deus, e agora estava desviado dos caminhos do Senhor.
Eu estou tentando levar todos nós a um raciocínio do declínio espiritual em que o profeta viu em sua visão. Mas, meus irmãos, a coisa mais forte desta colocação é que eles estavam naqueles lugares escondidos e diziam: Deus não nos vê, Deus abandonou a terra. Mas eu pergunto para a igreja agora, sob forma de aplicação para os nossos dias: Deus está vendo todas as coisas ou não, queridos? Ele percebe tudo. Os mínimos detalhes das nossas vidas são conhecidos por Deus. Deus conhece por onde você vai e quando você volta. Ele sabe aonde você entra e sabe aonde você sai. Ele sabe aonde você se senta. Ele sabe aonde você come. Ele conhece com quem você convive. Ele sabe do seu passado. Ele sabe do seu presente. Ele conhece o seu futuro. Não adianta se esconder de Deus. Há um gravíssimo problema em muitas pessoas quando tentados, motivados pelo desejo veemente do pecado ou a concupiscência, partem para determinadas atitudes e diz: ninguém está me vendo, minha esposa não me vê, meu filho não me vê, meu pastor não me vê, o meu dirigente não está me vendo. Deus está com os olhos abertos, observando todas as coisas que estão sendo cometidas em oculto. E a Bíblia continua nos ensinando, irmãos, no capítulo 8, do versículo 14 ao 16, que ali estava havendo agora um culto a Tamuz e ao sol. Isso significa aversão de valores espirituais, deixar de adorar a Deus para adorar a Tamuz, um ídolo do paganismo, adorar ao sol. E era o que o profeta estava vendo naquele momento, queridos. E eu quero agora extrair destas colocações que fiz, de que, queridos, nós atualmente somos o templo de Deus e morada do Espírito Santo. Naquela altura, o profeta viu um templo físico, uma construção física. E eu estou aplicando agora para os dias atuais, dizendo o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, ele diz que nós somos santuário de Deus. No capítulo 3, versículo 16, ele diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E eu denuncio nesta noite, através desta palavra do profeta, de que corpos desonrados tornam-se templos de Satanás. Se o cristão passa a usar o seu corpo, que é o templo de Deus, para essas atribuições, conforme vimos nestes pontos passados, este templo estará sendo um templo, ou seja, este corpo estará sendo um templo para Satanás. É muito forte isto, mas é verdade. Veja comigo o que Paulo escreveu na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14 ao 18. O sangue de Jesus nos garante vitória e os nossos corpos são templos de Deus. E não vamos abrir mão disso. Não vamos permitir que os nossos corpos sejam utilizados para fins aversos à vontade de Deus. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Oh, repita comigo, por favor. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Diga isso mais forte. Porque vós sois o templo do Deus vivente. Agora no final do versículo ele diz: como Deus disse, observem agora, repitam bem forte isso comigo: neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia. Aí no 17 ele diz: pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Os nossos corpos foram santificados para serem templos de Deus e morada do Espírito Santo. O corpo foi feito para santuário de Deus. O corpo deve ser sempre santificado para o dia do Senhor. Eu não estou aqui para criticar teorias, me desculpem chamar essa expressão, mas é a que eu encontro no momento. Teorias doutrinárias. Se ela não existe ainda dentro da teologia, vamos colocar. Mas está surgindo hoje muitas teorias doutrinárias. E dentre elas existe uma que diz: Deus não tem nada a ver com o corpo, Ele quer apenas a minha alma e o meu espírito. Eu posso vestir como quero, eu posso praticar o que quero com o meu corpo, eu posso usar o meu corpo para o que eu quero, eu posso me envolver com tudo o que quero, porque Deus não está preocupado com o meu corpo é apenas um elemento, uma massa humana que logo voltará para o pó e terminará. Mas a Bíblia não ensina assim. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 23, o seguinte: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para o dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A minha alma e o meu espírito jamais poderão ter comunhão com Deus se o meu corpo está sendo instrumento de Satanás. E nesta noite eu uso esta expressão bíblica para, com muita força, com muita veemência, denunciar, até mesmo através da rádio Boas Novas, essas ondas sonoras que estão penetrando em muitos lares nesta noite. Deus está querendo usar os nossos corpos como instrumento de poder para operar milagres nestes dias de depravação. Nestes dias de aversões à santidade de Deus. A igreja do Senhor está na terra como atalaia de Deus e não vai abrir mão disto. Não, os nossos corpos são templos de Deus e morada do Espírito Santo. Oh, aleluia. Eu termino aqui esta aplicação que faço em relação à visão que o profeta teve. E agora convido a todos para nós analisarmos o capítulo 9, que já nos leva a um pensamento diferente. O profeta vê a situação deplorável do povo, o templo, a aversão dos valores espirituais. Mas agora no capítulo 9 está escrito uma coisa linda. É que Deus gritou aos ouvidos do profeta. Está escrito: então me gritou aos ouvidos com grande voz. Se posso declarar nesta noite, declararei:
Deus está gritando aos nossos ouvidos aqui hoje, através desta palavra. Oh, alecamarabashurianda labastore de calabai. Depois que o profeta vê toda aquela situação, aí vem esta palavra: então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade. A expressão intendentes é o mesmo que superintendentes, líderes. Tragam os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens, o profeta viu, isso era na visão. Vinham 6 homens a caminho da porta alta, que olha para o norte, cada um com as suas armas destruidoras na mão. A sentença de Deus era para eliminar os pecadores. E entre eles, um homem vestido de linho. Digam todos comigo: um homem vestido de linho. Eu chamo a vossa atenção para um destaque aqui sobre esse homem, porque ele é diferente dos 6 outros homens. Ele tem aqui uma característica especial. Um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cinta. Olha lá, irmãos, lá vem 6 homens, e dentre eles um com um cinto. E naquele cinto havia algo que pendurava um tinteiro de escrivão. Coisa linda. E diz que ele trazia isto à sua cinta. E entraram e se puseram junto ao altar de bronze. Isso era no templo. E a Bíblia diz no 3: e a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa. Digam comigo agora bem forte: e clamou ao homem vestido de linho. Vejam agora o versículo 4. Vejam o clamor que ele recebeu. E disse o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém. Digam bem forte agora: e marca com um sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações. A ordem agora era a seguinte: homem com o tinteiro na cinta, entre na cidade, e aonde você vê um crente fiel que esteja rejeitando as abominações do santuário, marque ele com uma tinta. Os marcados de Deus, eu posso vê-los aqui na minha frente, atrás de mim. Fomos marcados pelo Senhor para denunciarmos o pecado da humanidade. Aleluia! E quando a ordem é determinada, aí nós observamos uma coisa muito forte, irmãos. Aleluia. É que quem não tivesse a testa marcada com esta tinta, vejam o que diz o versículo 6: matai velhos e jovens e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Repitam comigo, por favor: mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Mas existia um segredo, era que tinha que começar por onde? Por onde era que tinha que começar, igreja? Veja o final do versículo 6. Por onde era que tinha que começar este trabalho? Pelo santuário. E agora o Espírito do Senhor nos leva a pensar. Pelo menos eu espero que todos aqui estejam marcados. Mas será que todos estão marcados aqui? Isto fica para refletir. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, de uma coisa eu tenho certeza: o homem
do tinteiro na cinta está aqui hoje para marcar vidas que não estão marcadas ainda. Um certo dia Paulo disse aos Gálatas: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho as marcas, tu tens as marcas, nós temos as marcas. Vamos conservar esta marca de Deus em nossas vidas. Quando a sentença para exterminar as coisas, as pessoas erradas, sai. Aí agora, meus queridos, existe uma coisa interessante no versículo 9. É que quando o profeta Ezequiel percebe a tristeza, a lamúria da sua visão por ver homens, mulheres, jovens, velhos, moças, enfim, crianças sendo mortas. Aí no versículo 8 diz: sucedeu pois que, havendo-os ele ferido e ficado eu de resto, caí sobre a minha face e clamei e disse: ah, Senhor Jeová, dá-se-á o caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém. O texto não mostra, mas a resposta de Deus para Ezequiel a gente pode dar: não, Ezequiel, os que têm a marca vão ficar vivos. Agora, a gente vai observar um detalhe interessante. Não podemos tecer muitos comentários a respeito disso, mas vejam que depois que há o extermínio dos pecadores, aí a glória começa a voltar para o templo. E no capítulo 10 você vai ver que quando há a purificação, a glória começa a voltar. Depois olhei, versículo 1: e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, como o aspecto da semelhança de um trono. E falou ao homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista, e os querubins estavam ao lado direito da casa. Quando entrou aquele homem, repitam comigo, e uma nuvem encheu o átrio interior. Você viu o que era que tinha no átrio anteriormente? Somente imagens pintadas, idolatria, feitiçaria, satanismo. Mas depois que o pecado é exterminado, aí a nuvem da glória começa a voltar para o átrio interior. Aí no 4 diz: então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim para a entrada da casa. Repita isto bem forte porque é lindo. E encheu-se a casa de uma nuvem. E o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Diga bem bonito comigo: e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Aí bonito é o 5, amados. E o estrondo das asas dos querubins se ouviu até ao átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Eu percebo que esta ministração tem muito a ver com a reestruturação espiritual de muitas vidas aqui. Talvez vidas que dantes sentiram o poder de Deus, a graça de Deus, profetizavam, falavam línguas estranhas, cantavam hinos espirituais, tinham visões de Deus, eram intrépidos na obra do Senhor, eram autênticos mensageiros de Deus, mas abominações vieram ao seu corpo e a glória se foi. E talvez eu esteja ministrando nesta noite para alguém que esteja dizendo: pastor, eu já não falo mais em línguas estranhas, eu já não sinto mais aquele fervor que sentia antes,
Eu não sou a mesma pessoa de antes. Quero melhorar, mas não consigo. Já tentei, mas sempre estou caindo. Eu venho a este púlpito nesta noite para dizer em alta e viva voz: para Deus nada é impossível. E as abominações estão sendo tiradas da tua vida nesta noite. E a glória vai voltar, a alegria vai voltar, as línguas estranhas vão voltarem, a presença de Deus, a glória de Deus vai voltar a estar na sua vida. Você é de Deus. Pode glorificar e sentir a presença dele neste momento, porque ele está restaurando. Aleluia! O brilho dos teus olhos vão voltar a brilhar. O sol vai voltar a brilhar para ti. O dia de Deus raia na tua vida hoje, porque a glória está voltando. A glória de Deus está voltando para a tua vida. Agora, uma coisa interessante neste rejuvenescer, neste redimensionar de glória no templo, é que o profeta via umas coisas, irmão, que a mente humana não consegue entender. E é assim mesmo. Existem coisas de Deus que não dá para entender, não. É só para receber, e receber mesmo, porque é Deus falando. E sucedeu, pois, eu estou no 6. E sucedeu, pois, que dando ele ordem ao homem vestido de linho, dizendo: toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins. Aleluia. Que entrou ele e se pôs junto às rodas. Então estendeu um querubim a mão de entre os querubins para o fogo que estava entre os querubins, e tirou e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins. Uma rodava junto a cada querubim, e o aspecto das rodas era como cor de pedra de turquesa. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança. Eram como se estivesse uma roda no meio da outra roda. É um mistério tremendo de Deus aqui. É o poder de Deus, é a glória de Deus. Andando eles, andavam elas pelos seus 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça, para esse andavam, e não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos em redor. E quanto às rodas, elas foram chamadas, ouvindo eu, Galgal. A palavra Galgal está aí no rodapé, quer dizer envolvente, é algo que envolve. E cada um tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo era rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevaram ao alto. Estes são os mesmos animais que vi junto ao rio Quebar. Agora veja o 17. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito de vida estava nelas. O povo estava morto espiritualmente, e era necessário que um espírito de vida da parte de Deus viesse sobre aquele povo. E eu concluo nesta noite dizendo aqui para todos nós, de que precisamos nos preocupar o máximo que pudermos, para que a glória de Deus não saia nem daqui de dentro e nem da nossa vida. Se for preciso chorar, chore, lutar, lute, mas não perca a glória de Deus da sua vida. Sofrendo, desempregado,
sem ter às vezes o que comer direito durante todo o dia, Mas a glória não pode sair de você. enfrentando calúnias, desprezos, às vezes até vitupério, Mas a glória de Deus não pode sair da minha e da sua vida. conservemos esta glória, Porque é com ela que nós vamos chegar no reino celestial. Que o Senhor abençoe a todos.